A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. O objetivo é proteger setores estratégicos da economia americana, mesmo que isso afete alguns dos principais aliados comerciais do país. As tarifas se aplicarão a praticamente todas as importações desses metais, incluindo as que vêm do Canadá e do México, que são, como a gente sabe, grandes fornecedores dos Estados Unidos. Além disso, os impostos também vão afetar produtos metálicos já finalizados. O governo americano alega que essa medida é uma resposta a países como Rússia e China, que estariam encontrando maneiras de contornar taxas já existentes. Então, para falar sobre essa história, eu tô aqui com Juliana Estigarribia, repórter da Bloomberg Linha, que é especialista em minério, petróleo e jazz. Oi, Ju, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? É bondade sua falar que eu sou especialista em jazz. No máximo, eu sou uma humilde apreciadora do gênero. Se fosse pra recomendar algum músico de jazz pra galera, qual que você indicaria hoje? Bom, dos antigos, eu diria dos tradicionais, dos clássicos, eu diria Miles Davis, John Coltrane, John Scofield. Da nova geração, talvez eu diria Esperança Spalding, Gregory Porter, Yusef Dayes. São bons nomes para começar. Muito bom. Obrigado. Voltando um pouco ao assunto, por que o aço é tão importante a ponto de a gente fazer um episódio dedicado a isso? Bom, Alan, o aço está em todo lugar, Nos carros, nos veículos de transporte, além das nossas casas, prédios, na indústria. Basicamente, os governos medem o PIB pelo consumo de aço. Então, é um produto que é muito importante. Toda essa treta com tarifas é realmente só para afetar a Rússia e a China mesmo? Tem mais alguma coisa por trás disso? Não necessariamente só para isso. Trump afirmou que a decisão ajuda a fortalecer a produção nacional e a gerar mais empregos nos Estados Unidos. Inclusive, ele também alertou que a tarifa sobre os metais pode aumentar no futuro. Talvez não seja só isso. Então vamos falar sobre isso aqui no episódio de hoje e entender com a Juliana qual que vai ser o impacto dessa história toda pro Brasil. Exatamente, pra gente. Porque é isso que importa, Também vamos falar dele, Elon Musk, e dessa vez sem um sonzinho do meme por hoje. Juliana, você sabia que Elon Musk tem uma rixa com Sam Altman, que é o CEO da OpenAI? Olha, isso veio como uma novidade para mim. O que eu vi é que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, teve que reforçar que a empresa não está à venda, entre aspas, e que Elon Musk provavelmente está tentando atrasar o seu progresso com uma oferta não solicitada. Olha, vou te contar que o meu sonho seria as pessoas tentarem atrasar o meu lado oferecendo bilhões de dólares. A Altman rejeitou a oferta surpresa de 97,4 bilhões de dólares de um grupo liderado por Musk. Mas por que isso irritou tanto o líder da empresa que criou o ChatGPT? Olha, parece que essa rixa já tem um tempo, então hoje nós vamos entender essa história. Lembrando que temos a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia, aqui na descrição do episódio. Vamos deixar também a matéria sobre o assunto disponível para caso você queira ler ela na íntegra. E é isso, bora começar o episódio. As novas taxas entram em vigor no dia 12 de março, à meia-noite, horário de Washington, conforme anunciado pela Casa Branca. A nova medida se soma a outras ações protecionistas recentes de Trump, como a tarifa de 10% sobre produtos da China e a taxa de 25% sobre importações do Canadá e do México, atualmente suspensa. Além disso, o presidente tem ameaçado impor tarifas recíprocas contra países que taxam produtos americanos e pode anunciar novos impostos nos próximos dias. Olha, pra gente entender essa história, é importante saber que essas tarifas sobre metais, elas são uma das decisões mais abrangentes de Trump para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e também gerar receita por meio do comércio exterior. O governo justificou a medida com base na seção 232 da Lei de Expansão do Comércio, que permite restrições comerciais por razões de segurança nacional. Mas Juliana, tinha visto na matéria que Trump já tinha feito isso antes. É verdade isso? Bom, em 2018, o Trump anunciou um imposto de importação de 25% para o aço brasileiro, mas depois de negociações entre os dois governos, foram estabelecidas cotas de exportação para o mercado norte-americano de 3,5 milhões de toneladas de placas e 687 mil toneladas de laminados.
Para se ter uma ideia, em 2024, os Estados Unidos importaram 5,6 milhões de toneladas de placas, sendo aí 3,4 milhões que vieram do Brasil. O Brasil conseguiu ficar fora desse imposto de importação de 25%. E quando você fala de laminados e placas, o que isso quer dizer? Qual que é a diferença de um para o outro? Bom, a gente exporta principalmente placas de aço para os Estados Unidos, placas de aço bruto, que eles utilizam para laminar, para beneficiar, vamos dizer assim. Então a gente aqui no Brasil pega o minério de ferro, faz todo o processo para transformar em aço bruto, transforma em placas e manda para eles laminarem lá. Então essa é a diferença de laminados e placas. Laminado seria como se fosse o produto já beneficiado, uma etapa à frente no processo produtivo. Ah, legal. Nossa, ficou muito boa a explicação. Nos primeiros anos do seu governo, cortes de impostos impulsionaram a criação de empregos na indústria americana. No entanto, quando Trump introduziu tarifas sobre metais em março de 2018 e iniciou uma guerra comercial com a China, o cenário começou a mudar. Em 2019, o setor industrial americano perdeu empregos e a produção caiu. Dessa vez, o Trump incluiu na tarifa não apenas o aço bruto e o alumínio primário, mas também produtos acabados, como extrusões e placas metálicas, usados em indústrias como a automobilística e a construção civil. Isso pode causar um aumento de preços em diversos setores da economia. Bom, então, como a Juliana comentou, a estratégia de Trump é semelhante ao que aconteceu há alguns anos atrás no seu primeiro mandato, quando ele impôs tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. Mas, lá na época, essa decisão levou a retaliações de parceiros comerciais como a União Europeia, que respondeu com tarifas sobre produtos icônicos dos Estados Unidos, como as motocicletas da Harley-Davidson e também os jeans da Levi's, que a gente fala Levi's, mas eu não sei porque eu falei Levi's. E naquela época não foi só o Brasil que ficou isento, né? Trump também concedeu isenções para alguns países como Canadá e México. O ex-presidente Joe Biden, que sucedeu o Trump na época, manteve e também até ampliou essas isenções para outros países. Ainda não está claro como outros países vão reagir a essa história toda. A China já respondeu impondo novas tarifas sobre alguns produtos americanos. Mas por que diabos Trump quer tarifas mais altas? Isso não pode aumentar os preços de produtos essenciais como alimentos e combustível, o que, por consequência, contribuiria para a inflação, que é um problema que Trump prometeu combater em sua campanha? Sim, pode, mas o governo defende que as tarifas fazem parte de uma estratégia econômica mais ampla, que inclui cortes de impostos e o fortalecimento da produção nacional de energia, o que ajudaria a reduzir custos no longo prazo. Atualmente, os Estados Unidos dependem das importações para suprir a demanda interna de alumínio. Em 2023, mais de 80% do alumínio usado no país veio de fora, principalmente do Canadá, Emirados Árabes Unidos e China. Embora o aço estrangeiro represente uma fatia menor do mercado americano, setores como aeroespacial, automotivo e energético dependem de materiais específicos que precisam ser importados. Entendi. Mas vamos pro que interessa, vai. Qual que é o impacto disso pra gente? Não a gente em si, porque a gente não vende aço, mas pro país. Eu tinha visto que somos o segundo maior exportador de aço pros Estados Unidos, se eu não me engano, é isso, né? Bom, Alan, de fato, esse dado está correto. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Mas como eu disse anteriormente, a gente vende principalmente placas de aço para eles. Eu conversei com algumas fontes do setor aqui no Brasil e o que provavelmente deve acontecer caso as tarifas sejam mantidas é que o custo do processo produtivo dos Estados Unidos vai aumentar, porque as empresas vão ser obrigadas a comprar placas de fora com imposto de importação mais alto. Até uma dessas fontes estava comentando comigo que muitas usinas dos Estados Unidos elas foram construídas sem a primeira etapa do processo produtivo, que são chamadas as aciarias. Então, elas são obrigadas, para produzir o aço, a comprar essas placas. Então, não tem jeito. Elas vão ser obrigadas a comprar o produto importado e vão pagar mais caro. Para nós, as usinas brasileiras passam a competir nas mesmas condições que os outros países, porque o aumento por parte dos Estados Unidos foi estabelecido para o mundo todo. Ainda segundo essas fontes,
os produtores que devem ser mais afetados no Brasil são a ArcelorMittal e a Ternium, que exportam placas para os Estados Unidos. Mas, por outro lado, as siderúrgicas que podem se beneficiar no Brasil são a Usiminas e a CSN, já que a oferta de placas no mercado doméstico deve ter condições mais atrativas, quer dizer, se está mais difícil para exportar para lá, se a competição está maior no mundo, talvez elas redirecionem essas vendas para o mercado interno, então vai ficar melhor para essas usinas brasileiras. Então, você diria que o cenário para o Brasil não tá tão ruim assim com essas Na tarifas? prática, o que as fontes me disseram é que os impactos não serão tão grandes, assim, não vai mudar muito. O que vai mudar é que a gente vai passar a competir em pé de igualdade com os outros países. Então, vai obrigar aí as usinas brasileiras a ter mais competitividade para exportar. E bora falar agora da treta do elemento chamado... Eu não vou falar, não vai ter o áudio. De Elon Musk. Vale lembrar que há muito tempo existe uma animosidade entre Musk e Altman, na maior parte por conta da preocupação de Musk de que a OpenAI esteja se afastando de seus princípios da fundação, sem fins lucrativos. Recentemente, o CEO da OpenAI, Sam Altman, soltou o verbo e basicamente disse que Elon Musk está tentando atrapalhar a empresa com uma oferta de compra que ninguém pediu. Imagina só, é como se basicamente você estivesse andando na rua e chegasse alguém do nada e falasse: Ei, eu te dou 30 mil reais no seu carro. E você respondesse: Mas eu nem tô vendendo meu carro. e a pessoa... Ok, mas eu compro por 35. Só que nesse cenário, em vez de um Onix, eu tô falando da maior empresa de inteligência artificial do mundo. O detalhe é que a oferta de Musk não foi qualquer trocado. Ele liderou um grupo que ofereceu 97,4 bilhões de dólares para comprar a OpenAI. E o Altman respondeu com uma piada. Ele disse: não, muito obrigado, mas se quiser a gente compra o Twitter por 9,74 bilhões de dólares. Genial, porque, Musk pagou 44 bilhões pelo Twitter. E ainda nessa entrevista de Altman para Bloomberg Television, ele diz que Musk, abre aspas, provavelmente só quer atrasar, fecha aspas, o desenvolvimento da OpenAI porque ele é um concorrente. E que, abre aspas novamente, toda a vida do Musk provavelmente vem de uma posição de insegurança, fecha aspas. Essa história tá quase virando uma terapia pro coitado. Daqui a pouco ele bota o ChatGPT só pra analisar o Elon Musk. Mas, brincadeiras à parte, essa treta aí vem de longa data. Musk, que foi um dos cofundadores da OpenAI, pulou fora da empresa anos atrás e, desde então, vem criticando a direção que ela tomou. Ele diz que a OpenAI abandonou sua missão inicial de ser uma organização sem fins lucrativos e agora só pensa em dinheiro. E vale lembrar que Musk concorre com a OpenAI por meio da xAI, sua própria startup de inteligência artificial. Embora Altman seja publicamente resistente à investida de Musk, o conselho da OpenAI terá uma palavra a dizer sobre a seriedade com que leva a proposta. O conselho da organização supervisiona seu braço sem fins lucrativos, que por sua vez controla o negócio com fins lucrativos. Bret Taylor, ex-CEO da Salesforce, assumiu o cargo de presidente do conselho depois de uma erupção em 2023. Quando os diretores anteriores demitiram Altman de seu cargo por um breve período. E o curioso desse personagem que a Juliana introduziu na história tá envolvido nisso, é que Taylor tem uma história complicada com o Musk. Ele era presidente do Twitter quando o Musk fez uma oferta não solicitada para comprar a empresa e depois tentou desistir antes que um tribunal obrigasse a prosseguir com a oferta e concretizar a compra. E nessa entrevista para a Bloomberg Television, Altman acrescentou que o conselho da OpenAI está analisando uma série de opções para a empresa no futuro, mas a venda das operações de inteligência artificial não está em pauta. Ele conclui dizendo: a OpenAI não está à venda, a missão da OpenAI não está à venda. Eu acho que não está à venda. Me deu a entender isso. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. E bora dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês do episódio passado. Guilherme Limone diz: quem diria que a Ozempic impactaria o preço do ovo? Pois é, Guilherme. Pois é. Muito doido a vida. William de Fraga Bueno diz assim: Primo Alan, respeite Red Dead Redemption 2. Melhor game já feito. Por aqui tava tocando Spirit Box, No Loss, No Love. Eu respeito o jogo, eu só achei um pouco chato o começo. Vai dizer que você jogou os primeiros minutos com o mesmo ânimo que você jogou o resto do jogo? Não mente pra mim, William.
Natália Duarte diz assim: fiquei imaginando as galinhas com resfriado por conta da gripe. Será que elas espirram? Eu não sei, mas eu tenho certeza que a Nayara saberia a resposta. Na próxima vez que ela vier, eu peço pra ela responder isso. Ariel Bentley Pinheiro diz: os episódios são muito curtos, não deu tempo de lavar os copos, que já terminou, mas eu amei. Nossa, quanto tempo você leva pra lavar copos, Ariel? Tem que pensar no consumo de água aí. Lucas diz: tô amando os episódios interativos, prima Nayara é sempre uma ótima presença. E por favor, nunca deixem de citar o elemento Elon Musk. Sempre morro de rir. Eu vou regular um pouco, porque, não sei, eu tô com um sentimento ruim sobre esse meme. Francisca Duarte diz assim: levei um susto quando ela falou R$25 a dúzia. Era só pra 30 ovos, menos mal. Eu também tive a mesma reação. Aí, horas depois, a Nayara mandou uma mensagem falando: Alan, eu errei, não era uma dúzia, era 20, 30 ovos. Aí a gente colocou depois essa correção, tá? Pra não ficar essa informação falsa aí. E Stella Avanço diz assim: eu não como nem ovos em um dia, imagina 40. Estou amando ouvir vocês todos os dias. A música que estava tocando era Call With You do New Jeans. E é isso aí, muito obrigado pelos comentários. A gente se vê no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.